Olá, eu sou o professor Glauco Santos, do Telecentro Municipal de Camanducaia. Esta é a aula 9 do curso de Programação em Linguagem C. Hoje vamos continuar falando sobre estruturas de repetição. Essa é a segunda parte da estrutura for. Corrigindo os exercícios da aula 8. Na aula anterior, deixei dois exercícios para que vocês fizessem ou tentassem fazer. O primeiro exercício é o exercício 2. Pedi para que fizessem um programa que contasse até 25, considerando o valor 0. Neste exercício, vamos criar então um programa que irá mostrar na tela os números de 0 a 25 e finalizar suas funções. Corrigindo o exercício 2. Para realizar este exercício, vamos primeiro alterar o valor inicial da variável x para 0, já que o 0 deve fazer parte da contagem. Depois, precisamos indicar ao programa que ele deve contar até o número 25. Para fazer isso, vamos usar a seguinte regra: enquanto x for menor ou igual a 25, o programa irá executar o comando for. E dentro do comando for, existe o comando printf, que é responsável por mostrar o valor na tela. E qual o valor que ele mostra? Ele mostra a sua variável. É por isso que a gente montou a seguinte sintaxe: printf, abre parênteses, abre aspas, porcentagem de, barra ao contrário n para pular de linha, fecha aspas, vírgula, x, fecha parênteses e ponto e vírgula. Nunca se esqueça de ponto e vírgula ou seu programa não irá executar. Exercício 2, corrigido. Ao apertarmos F11 para salvar, compilar e executar, temos o seguinte resultado. Caso o seu programa esteja correto, a contagem irá iniciar no 0 e encerrar no 25, conforme demonstrado na tela. Se o seu programa não abriu essa tela ou não fez a contagem de maneira correta, volte na tela anterior e confira a sua sintaxe, ou seja, o seu código. Perceba que, depois de executar o programa, ele mesmo vai pedir para você: pressione qualquer tecla para continuar. Ao pressionar, o programa irá finalizar, ou seja, acabou as funções para o qual nós criamos este programa. Corrigindo os exercícios da aula 8. Agora, vamos corrigir o exercício 3. Neste exercício, eu pedi para vocês fazerem um programa que contasse até 10, mas que começasse a partir do valor 3. Ou seja, vamos criar um programa que irá mostrar na tela os números entre 3 e 10, ou de 3 a 10, e após isso finaliza as suas funções. Corrigindo o exercício 3. Para realizar este exercício, vamos primeiro alterar o valor inicial da variável x para 3, x igual a 3, já que a contagem irá iniciar no valor 3. Depois, precisamos indicar ao programa que ele deve contar até o número 10, usando a seguinte regra: enquanto x for menor ou igual a 10, o comando for será executado e, assim como no exercício anterior, o comando printf dentro do for será executado exibindo os valores de x, exibindo os valores de sua variável que começou com o valor 3. Exercício 3, corrigido. Ao apertarmos F11 para salvar, compilar e executar, temos o seguinte resultado. Caso o seu programa esteja correto, a contagem irá iniciar em 3 e encerrar em 10,
conforme demonstrado no vídeo. Perceba que nosso programa começou a contar no 3 e seguiu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 até o 10. Acabou suas funções, que era contar, ele sugeriu para a gente: pressione qualquer tecla para continuar. Ao pressionar, o programa é finalizado, ou seja, está correto. Exercício 4. Para esta aula, vamos fazer um exercício um pouco mais complexo. Eu quero que vocês façam um programa que conte de 0 a 40, porém, ele deve mostrar somente os números pares. Ou seja, vamos criar um programa que irá contar, mostrar na tela somente os números pares entre 0 e 40. Logo após disso, ele deve finalizar suas funções. Exercício 4. Preste atenção. Para realizar este exercício, vamos primeiro alterar o valor inicial da variável x para 0, já que 0 entra na contagem inicial neste programa. Depois, precisamos indicar ao programa que ele deve contar até o número 40, usando o comando enquanto x for menor ou igual a 40, o for será executado. Atente agora o que vamos mudar. Vamos mudar a regra de progressão. Não vamos mais usar o x++, porque este comando adiciona uma unidade em sua variável a cada passagem do for. Então, o primeiro for, ele tem como variável o x igual a 0. A segunda vez que ele executa o comando, o x é igual a 1, porque você disse no final do comando for que a cada vez que o for realizado, for executado pelo seu programa, uma unidade é adicionada à sua variável. Só que agora a gente precisa que a cada passagem do for sejam adicionados 2 unidades, não mais somente uma. Como fazemos isso? Na regra de progressão, vamos inserir o seguinte comando: x mais igual a 2. Assim, a cada passagem serão somadas 2 unidades ao x. Então o x ele sempre será par. O número mostrado pelo printf que está dentro do for, ele sempre será par. Veja na prática. Exercício 4 sendo executado. Ao apertarmos F11 para salvar, compilar e executar, caso o seu programa esteja correto, se você copiou corretamente a sintaxe da tela anterior, o programa irá iniciar a contagem em 0 e terminar em 40. Porém, note que a cada passagem do for foi adicionado 2 unidades ao valor de x que está sendo exibido na tela. O primeiro x que foi exibido valia 0, o segundo x valia 2, o terceiro valia 40, o quarto valia 6, ou seja, a cada passagem foi adicionado 2 unidades ao x. Desta maneira, o seu programa irá mostrar a contagem de 0 a 40, porém, considerando somente os números pares. Após realizar a contagem, o seu programa então pede para pressionar qualquer tecla para finalizar as suas funções. É deste modo que conseguimos montar um programa de contagem de valores, onde somente os números pares são mostrados na tela, ou seja, adicionando de 2 em 2 unidades ao x, ou seja, a variável que está sendo exibida na tela. Fim da 9ª aula. Fique atento no canal, pois a próxima aula, a 10ª, irei propor exercício de fixação, realizado de forma assistida via aula, e nestes exercícios iremos utilizar todos os comandos que aprendemos até hoje, ou seja, o if, o for, printf
scanf e o system pause. Então, todos os comandos que aprendemos nas aulas anteriores serão englobados nesses exercícios. Obrigado por ter assistido essa aula. Fique atento ao canal.